Bem-vindos ao programa Criando Mais, um espaço onde vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Quebin, sou terapeuta e te convido a me acompanhar nas redes sociais @Cris Quebin Terapias. E hoje no programa nós vamos falar como a iridologia pode mudar o rumo da sua vida. Muitas vezes nos sentimos perdidos, insatisfeitos com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos, e com certeza você pode estar vivendo algo assim ou conhece alguém que está passando por isso. Então, nos acompanhe no programa de hoje e para falar sobre esse tema, eu trouxe o convidado, o terapeuta, iridólogo e naturalista Luciano Christ. Luciano, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado. Então, Luciano, fala para nós como que a iridologia ela pode orientar as pessoas na questão da orientação vocacional. Cris, a iridologia, ela é dividida a nossa íris, através da iridologia, é dividida em 5 íris diferentes, tá? E cada íris tem uma característica diferente. Então, temos, por exemplo, íris-flor, que é uma pessoa que tem íris-flor, é uma pessoa que gosta de se relacionar com outras, de estar conversando. Tem a íris corrente, que é aquela pessoa que é líder nato, né? Tem a íris a íris ultra, que é a íris que a pessoa é muito mental, que pensa muito consigo mesmo. Enfim, tem 5 tipos de íris, né? Então, cada íris tem uma característica diferente. E cada característica é a profissão que tu escolher. Por exemplo, quem tem íris flor é uma pessoa que se dá bem no trabalho com pessoas. Por exemplo, vendedor, representante comercial, engenheiro, arquiteto. São pessoas assim que gostam do abstrato, entende? Já uma íris corrente é uma pessoa líder nato, uma pessoa que se concentra bem, que pode, por exemplo, trabalhar como contador, como advogado. Enfim, então dependendo da íris, a gente pode classificar a melhor profissão. Certo. E vejam que essa técnica, ela auxilia muito e traz essa orientação, né? A gente pode até, eu gosto de trazer um exemplo também, que é o meu próprio exemplo, né? Que eu trabalhava como advogada, era advogada, e depois fiz a migração para terapias, né? E hoje está bem mais condizente, né? Com a minha íris. Exato. Então tem bastante pessoas que, através da influência dos pais, hoje muito forte na vida, influenciam os filhos a seguir a profissão dos pais, né? E não é realmente que aquela pessoa quer pro futuro dela. E ela acaba indo para aquela profissão e acaba se frustrando e através dessa frustração desencadeia uma série de problemas, principalmente físicos. E não necessariamente a pessoa precisa deixar a profissão, né? Isso é importante a gente falar. Alguns casos, sim, a gente está totalmente deslocado, né? Por isso que a gente tem, às vezes aparecem pessoas, né? No consultório, tanto para ti quanto para mim, que vêm com essa insatisfação no trabalho, né? Com essa dificuldade, com alguns outros problemas, né? Emocionais e físicos, enfim. Mas não necessariamente precisa fazer essa mudança radical, né? Sim. Às vezes é possível fazer algum ajuste e o intuito é sempre orientar a pessoa a poder fazer algo que faça ela se sentir bem, né? Exato. A ideia, nosso objetivo é fazer com que a pessoa se realize na sua profissão, né? Eu tenho um cliente em Porto Alegre que ele é advogado, só que ele não se sentia bem, não gostava de ser advogado, porque é um peso, uma carga que veio da família dele, né? Então até hoje ele não exerce a função da advocacia, mas como ele se formou, ele exerce hoje, o que ele faz hoje? Ele dá consultoria nas empresas na área da advocacia. Então ele se encontrou porque o perfil dele é de se relacionar com pessoas, de estar conversando com pessoas, de hoje está num lugar, amanhã está em outro. O perfil dele não é uma pessoa de ficar concentrada num lugar só e trabalhar num lugar fechado. Então ele não abandonou totalmente a formação dele, mas ele se encontrou como consultor, né? E assim tem vários outros casos de pessoas que começaram por influência dos pais e não gostaram, né? E com o passar do tempo foram projetando a mudança para a profissão onde se encontravam verdadeiramente.
Sim, fazer o que realmente gostam, né? Exatamente. Na constelação familiar a gente vê muito também, quando eu atendo esses casos, né? De que muitas vezes isso vem de gerações, de várias gerações, né? Então tu pega uma família que todo mundo era da área do direito, por exemplo, já tinha juízes, advogados, Aham. promotores. Então as gerações futuras, elas tendem a quê? A às vezes repetir. Elas sentem um peso, né? Às vezes, Uhum. muitas vezes nem os pais cobram, mas tem aquele peso transgeracional, né? De ter que seguir aquela profissão. E aí chega um determinado momento da vida que as pessoas se sentem totalmente frustradas, né? Exato. Porque elas não se sentem bem aonde elas estão, né? Deslocadas, não conseguem sentir satisfação com o que trabalham, né? Acabam adoecendo. É, o que acontece muito hoje, vamos trazer aqui para nossa realidade Serra Gaúcha, né? O que a gente vê bastante é, por exemplo, os pais construíram uma empresa, né? E acabaram fazendo com que os filhos assumissem essa empresa. E não é o sonho do filho administrar, por exemplo, uma malharia. Não é o perfil dele ser administrador. Talvez o perfil deles, o sonho deles era outro. Mas para quem que vai ficar a empresa se eu não assumir? O filho pensa, né? Então ele acaba assumindo um papel que não é dele, que ele não queria, né? E em muitas profissões acaba acontecendo isso, né? Os filhos assumem o sonho dos pais, né? E muitas vezes não é o que ele queria, mas por influência dos filhos. Muito, por exemplo, nessa área da advocacia, eu tenho clientes também em outra cidade que o vô dela foi advogado, o pai é advogado, e ela acabou sendo advogado para herdar o escritório, né? Porque não tinha uma outra pessoa. Então, eu conversei com ela, orientei ela, ó, tu vai ter que procurar, com o passar dos anos, algo que te satisfaça, que te realize, porque hoje tu não faz o que tu não quer e tu acaba se auto-sabotando, né? Em outras questões, Em outras muitas vezes, questões, né? exato, tanto física quanto psicologicamente, né? Então, acaba se auto-sabotando porque não se sente, não faz o que ama, né? E eu acho que isso é a maior frustração hoje em dia, né? Da maioria das pessoas que às vezes seguem por falta de opção, né? Ou por falta de planejamento também, ou por medo de fazer uma mudança, né? Sim. Porque às vezes tu chega num determinado momento da tua vida também que tu pensa, mas é agora eu vou pegar e vou largar a faculdade, o que eu estudei, tudo que eu investi para fazer outra coisa, né? É um movimento difícil, mas nem sempre, que nem tu diz, a gente precisa fazer essa mudança, né, tão radical. A gente pode talvez trabalhar dentro dela, né? Uhum. E é importante a gente lembrar essa questão da íris, que é a análise do olho, né, Luciano? Então, através da análise do olho, que consegue ver as formas, né, da íris. A iridologia estuda a parte colorida do olho, que é a íris, tá? Então, dentro da parte colorida do olho, por exemplo, hoje você tem mais olhos castanho, azul e verde, né? Então, cada um desses, ele subdivide em íris corrente, íris flor, íris gema, entende? Então, vai... Esse seria o desenho da íris. Isso. Desenha aí, por exemplo, se tu olhar bem fundo, a olho nu é difícil, mas se tu olhar no espelho, tu vai ver uma íris cheia de lacunas no teu olho. Várias lacunas pequenininhas. Aquelas lacunas significam que tu é uma íris flor, né? Se a tua íris não tem nada e só tem umas manchinhas, então tu é uma íris corrente. Então, cada pontinho da tua íris, cada cor representa algo, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, o que que eu analiso? Por exemplo, se tu tem uma íris com uma manchinha, eu vou ver o que que é, ou qual órgão, aquela mancha está em cima de qual órgão. Então, aquele órgão, por exemplo, a manchinha está em cima do órgão do aparelho digestivo, então me sugere que tu tem o teu aparelho digestivo é frágil. O que que eu vou fazer? Um fortalecimento em cima do teu aparelho digestivo. Se aquela manchinha estiver bem em cima da vesícula, então quer dizer que tu tem problemas de vesícula, que eu vou fazer um tratamento, um fortalecimento da vesícula, fisicamente falando, tá? Então eu vou tratar o teu corpo físico. Mas emocionalmente falando, eu consigo identificar o trauma, traumas desde a gestação até a fase adulta, não o trauma, mas o período do trauma, tá? E depois cabe a você identificar os traumas para a gente fazer um trabalho junto para uma reprogramação mental, tá? Mas aquelas manchas na íris, eu consigo ver também, por exemplo, se a mancha for bem na área do pai, então me sugere que tu tem que perdoar o pai. Mas se tem uma pétala bem em cima na área do pai, então me sugere que tu foi no olho direito, me sugere que tu foi super protegida pelo teu pai. Se for no olho esquerdo, tu foi super protegida pela tua mãe.
E tem casos de clientes meus que me relatam, não, eu fui super protegido pela minha mãe e eu não podia fazer muitas coisas porque ela tinha medo que eu me acidentasse, que eu caísse, que enfim, né? E isso acontece muito. A gente vê muito na íris essas coisas, superproteção do pai, ou falta de perdão do pai, ou falta da ausência da figura do pai. Então a gente consegue identificar isso para fazer um tratamento, né? E isso reflete tanto na parte física quanto na parte emocional. Hoje muitas coisas se refletem traumas inconscientes que a gente fala. Às vezes a pessoa é uma íris flor, que a íris flor ela tem a característica de pessoas que falam, que se relacionam, mas ela é tímida. Então aconteceu um trauma nessa pessoa, por ela ser tímida. Pode ser um trauma inconsciente, né, que foi algo que ela foi reprimida, ou um trauma consciente, mas aí tem que investigar qual o trauma que aconteceu para fazer um trabalho de reprogramação mental. E aí, através desse trabalho, ela pode voltar a ter essa característica desenvolvida? Pode. Por exemplo, o meu exemplo, tá? Eu sou íris flor, mas eu era muito tímido. Muito tímido. Eu não conseguia falar em público. Não conseguia falar mais de 5 pessoas. Eu não conseguia. Porque eu me fechava e me bloqueava. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz a primeira avaliação através da íris, que aí que eu me encantei na iridologia e acabei entrando, eu tive um trauma aos 7, 8 anos. E eu fui fazer essa pesquisa, foi um trauma na escola, né? Sabe quando a gente passa lá na escola, vamos dar um exemplo, lá na 4ª, 5ª série, né? A professora tá lá explicando a fórmula de Bhaskara. Aí todo mundo diz, a professora explica lá no quadro, faz toda a fórmula, desenvolve e diz, entenderam? Sim, professora. Daí lá no meio, Luciano, não, eu não entendi aquela parte, professora. A professora vai lá e explica tudo de novo. Entenderam? Sim, professora. O Luciano, prof, a última parte eu não entendi. A prof vai lá e explica de uma forma diferente, né? Entenderam? Não, prof, eu não entendi. Daí o colega lá na frente, mas que burro, ainda não entendeu? Né? O que acontece? O Luciano vai acabando se fechando. Por quê? Porque não quer ser humilhado na frente dos demais colegas. E acaba ficando com a dúvida e acaba não aprendendo. Mas ele acaba se fechando e não vai fazendo mais pergunta. Porque não quer se expor. Porque o Luciano, ele é mais visual para aprender. O outro colega é mais auditivo. E isso aí ele separa. Tem como ver se tu aprende mais no auditivo, mais no visual, ou mais através de formas de fazer maquete, enfim, sabe? Por isso que hoje muitos professores, eles trabalham de uma forma diferente de ensino, né? Porque uns são visual, outros são auditivo, então formas diferentes de tu preparar uma aula. Mas lá no passado, o Luciano teve um trauma inconsciente. E aquele trauma inconsciente acabou me fechando. Então eu fiz toda a minha formação, fiz a minha graduação, e mesmo assim, no meu TCC foi difícil de apresentar. Né? Por mais que era só bancada, mas foi difícil de me apresentar. O que eu fiz? Eu fui dar aula. Eu dei 3 anos aula para poder me soltar na frente da turma. Só assim que eu consegui reprogramar a minha mente, porque eu não sou uma pessoa tímida. Aquilo não pertencia a mim, né? E isso a iridologia consegue avaliar, consegue identificar a fragilidade tanto do teu corpo físico, que a gente trata o teu fortalecimento dos teus órgãos, e também a iridologia consegue ver esse trauma, né, que vem no decorrer dos anos. Ótimo. E quanto à questão emocional, como que a iridologia ela pode auxiliar as pessoas? No questão do sistema emocional, a gente trata principalmente o sistema nervoso, tá? O que é? Quando as glândulas estão desreguladas, você tem aquela questão de ansiedade, né? Você fica muito ansiosa, você tem conflitos internos contigo mesmo, que é pensamentos, muitos pensamentos ao mesmo tempo, pessoas que se cobram muito. A gente consegue ver também através do sistema nervoso se tu tem problemas de gravar, de se expressar, às vezes a palavra tá na ponta da língua e não vem, às vezes tu, sabe quando tu vai dormir e acorda mais cansado que tu acordou? Isso tudo a iridologia vê através do sistema nervoso, tá? Então eu identifico essas fragilidades em ti e eu vejo qual é a origem. E aí eu faço um fortalecimento disso. Depois de fazer um tratamento no teu sistema nervoso, aí a gente vai tratar os traumas.
Aí a gente vai entrar junto nessa questão, por exemplo, se for um adolescente, o que tu quer ser quando tu for grande, né? As crianças, né? Ah, o que você quer ser quando for grande? Ou os adolescentes, tu já sabe o que tu quer ser quando tu for grande. Ainda ontem, sábado, eu atendi uma menina aí na Prata, 14 anos. Eu perguntei, tu já sabe o que tu quer ser? Dela disse, eu quero ser policial. Aí eu olhei a íris dela, é um perfil de policial. Aí eu disse, parabéns, tu escolheu uma coisa certa. Porque se ela me fala assim que ela quer ser arquiteta e o olho dela não, a íris dela não é íris flor, daí eu disse, olha, eu acho melhor tu repensar, porque tu não tem um perfil de ser, né? Então, eu ajudo nesse sentido, né? Oriento, ó, é o teu sonho, mas pensa bem, daqui a pouco procura uma outra formação, estuda uma outra profissão. Daqui a pouco tu se acha mais na arquitetura do que no direito, né? Então a gente consegue identificar e orientar da melhor maneira possível dentro da profissão que a pessoa quer ser. Ótimo. Então a iridologia ela consegue tratar o ser humano como um todo, né? Então em todas as áreas. Então não Uhum. é só no físico. Geralmente as pessoas te procuram mais pelo físico. 90% do físico. Assim, a pessoa vem sempre com uma dor, com uma queixa do sistema nervoso, ou muito estressada, muito ansiosa, ou dores no corpo. Sempre é no físico. Mas como a gente faz um trabalho no total, começo tratando o físico, mas eu vejo emocional também, né? E sempre quando eu vejo o emocional mais abalado que o físico, eu procuro tratar dessa forma. Identifico e começo a falar com as pessoas, ó, é por causa disso, não é por causa... O teu físico tá te doendo hoje, o teu corpo, porque o teu sistema nervoso não está legal. No caso, o No emocional, não tá emocional, bem. não E tá aí bem. por isso que tá refletindo no físico. Exatamente. E 90% assim, hoje das pessoas na faixa até os 35 anos é o emocional. É Vem emocional. com dores no corpo, mas o principal, assim, foco do tratamento é emocional. Muito forte emocional. Principalmente as pessoas adolescentes que estão nessa questão, ah, na preocupação, né, do que vai ser quando, na hora de escolher a profissão. Muito assim, esses conflitos internos, né? Ah, se eu for arquiteto, o que que eu vou fazer? Ah, se eu for engenheiro, ou eu for para advocacia, enfim, né? As adolescentes muito nessa questão e isso acaba prejudicando o raciocínio até mesmo no dia a dia na escola. E aí começa a desencadear vários fatores que até vai à depressão, né? Porque ele já fica, não tem a confiança, não sabe o que quer, aí fica com muita dúvida, aí já começa a questionar você mesmo, e começa a vir a pressão dos pais, já escolheu o que tu quer ser, e acaba, né, uma bola de neve, uma coisa puxando a outra até chegar à depressão. E você atende muitos casos, por exemplo, relacionado a essa questão profissional e emocional? Bastante, bastante. Bastante pessoas também já mais de idade que quase se aposentando e eu pergunto, tu ama o que tu faz? E sempre tem um outro que diz, não, eu tô trabalhando, tenho nessa profissão porque eu preciso, por necessidade. Mas se eu tivesse que escolher hoje, eu faria outra coisa. E acaba prejudicando no emocional, né? Aí tu não é feliz, tem a autoestima baixa, né? Sempre anda cabisbaixo, pensativo, né? Não tem um bom relacionamento em casa, com os pais, ou marido com esposa, esposa com marido, porque não ama o que faz. E uma vez que tu não ama o que faz, tu não se sente realizado. Sempre tem uma carência de alguma coisa, né? E sempre as pessoas... e aí isso começa... Aí não come direito, acaba afetando o corpo, né? Quem padece vai ser sempre o corpo. Ou não dorme bem, porque, né, vive preocupado, enfim, ou com aquela insatisfação, a ansiedade, consequentemente, né, Sim, uma coisa vai puxando a vai outra puxando a outra. e daí vai pro aparelho digestivo, que é o que mais as pessoas têm hoje. Ou é insônia, ou é uma azia, uma gastrite, e aí vai acumulando. Ou enxaquecas crônicas, né? E aí vai acumulando e vai afetar no corpo. Aí as pessoas nos procuram. Sim, porque é o último estágio, né? Que nem a É, gente diz assim, quando já não tem mais solução, né? Quando tu já sente no corpo, e aí tu procura, né? sim, aí elas vêm procurar. Porque daí, eu já tive casos, tu é a última pessoa que eu procuro, já fui em tudo que tu imaginar, né? E tem vários tratamentos, mas que, por exemplo, o corpo, né?
que amenizam as tuas dores, mas que curam são poucos. Então, a iridologia, a gente identifica a fragilidade do teu órgão e através da medicina tradicional chinesa, que é a base de chás e ervas e raízes, a gente faz um fortalecimento desses órgãos, tá? Porque uma vez o teu órgão trabalhando bem, fortalecido, o teu corpo se autocura. É natural. Se tu cortar a tua mão hoje e só lavar com água, vai cicatrizar, correto? Agora, se tu tiver dificuldade, fragilidade no teu fígado, no teu pâncreas, o que isso vai te acarretar? Fragilidade no fígado e pâncreas é diabetes. Aí não vai cicatrizar, entendeu? Porque o teu órgão está fragilizado. Uma vez fortalecido esses órgãos, teu corpo se autocura. E você atende também em várias cidades, né? Hoje eu moro em Santa Catarina, né? Moro em Balneário Camboriú, eu atendo na região lá, em algumas cidades de lá, mas uma vez por mês eu atendo aqui no Rio Grande do Sul. Eu atendo em Farroupilha, eu atendo Farroupilha, eu atendo em Porto Alegre, Ivoti, Portão e Caxias do Sul. Nessas cidades no Rio Grande do Sul onde eu atendo. Uma vez por mês, hein? Uma vez por mês. Então, parece bobagem, né? A gente falar sobre essa questão profissional e de fazer o que se ama, né? A gente acha porque a gente tem essa cultura também de que a gente tem que escolher a profissão que dá mais dinheiro, né? Que vai nos trazer mais benefício financeiro, mais prosperidade, que a gente vai poder, né, comprar, enfim, ter seus bens materiais, né? Que tá tudo bem, que tá certo, porque a gente precisa disso, mas também a gente perde esse olhar, né, para ver o que realmente a gente poderia fazer que seria mais gratificante, porque muitas vezes aquela profissão que não parece que não paga tão bem, digamos, se é aquilo que a gente ama, ela vai trazer um retorno, né? Ela vai trazer um retorno onde tu vai conseguir fazer tudo o que tu precisa fazer com alegria e satisfação, né? E não sempre preocupado, estressado, ansioso, né? Cansado, doente. Eu falar de mim, né? Porque a gente tem que dar o exemplo da gente mesmo, né? Então, até 2016, para quem me conhece, eu fui ferramenteiro de uma das maiores empresas aqui da Serra Gaúcha. Trabalhei por muito tempo. E quem conhece a profissão de ferramenteiro matrizeiro é uma profissão que paga muito bem. Porém, eu trabalhava praticamente na empresa, eu vivia dentro da empresa. Então, eu tenho um filho, eu não conseguia levar nem meu filho na escola, muito menos buscar ele na escola. Eu vi ele só de noite. Então, com aquela crise de 2017, acabei saindo da empresa, fui desligado da empresa e me encontrei na iridologia. Hoje eu amo o que eu faço. E eu sempre tinha no meu pensamento, eu vou me aposentar sendo matrizeiro. Mas eu gostava do que eu fazia. Hoje eu amo a iridologia, porque não tem coisa melhor para mim é ver a satisfação do cliente saindo do consultório dizendo que tá bem, que melhorou muito. Inclusive hoje uma cliente disse, nossa, eu não dormia nada, eu tô dormindo muito bem. Então eu me encontrei na minha profissão. Hoje eu amo o que eu faço, pode repetir, com certeza. Eu amo o que faço e eu não faço outra coisa paralela à terapia e iridologia. Eu vivo da iridologia, tá? Hoje eu tenho tempo para levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola. Isso para mim é qualidade de vida, né? E as pessoas se preocupam muito, eu vou fazer o que mais dá dinheiro, né? Eu vou ser engenheiro porque engenheiro ganha muito bem. Mas às vezes ser engenheiro não é ter uma qualidade de vida. Nada contra, né? As profissões precisas, né? Opções. Mas hoje eu prezo muito na qualidade da vida da minha família, né? Então eu abri mão de muita coisa e hoje eu só vivo da iridologia. E não tem, tu sabe, não tem algo melhor, mais gratificante que o teu cliente dizer pra ti, eu estou bem. Não existe, né? Satisfação melhor. Não tem. Não tem, né? Então deixa para nós o teu contato também, para quem quiser agendar, né, consultas, já que tu atende uma vez no mês aqui no Rio Grande do Sul, qual que seria o teu contato então? Então, meu telefone é 54, né, aqui no Rio Grande do Sul é 54 981010867. E as redes sociais também? O Instagram é Naturalista Luciano Christian e o Facebook também Naturalista Luciano Christian. Ótimo. Então tivemos mais uma
entrevista muito interessante com o iridólogo e naturalista Luciano Christi para nós falar mais um pouquinho sobre essa técnica, para complementar a nossa primeira entrevista, onde a gente falou mais sobre a questão física, sobre a parte das doenças, né, as predisposições, e hoje a gente trouxe também essa questão profissional e emocional, onde a iridologia pode sim contribuir e muito para auxiliar as pessoas a realmente dar esse rumo na sua vida. Então, se você está passando por isso, por essa dificuldade ou insatisfação no trabalho, ou por questões emocionais também, porque não é normal a gente sentir ansiedade o tempo todo, nem não conseguir dormir, não conseguir descansar. A gente precisa parar de achar que isso é uma coisa natural, né? E começar a buscar, então, todas essas técnicas que estão aí para nos auxiliar. Então, gratidão, Luciano, por participar do programa. Beleza. Agradeço também a todos que estão assistindo e até o próximo programa.